Candidato Nelsinho Trade, obrigado por aceitar aí o nosso convite. E gostaria de saber qual a sua proposta para a questão da saúde no nosso estado. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar todos os ouvintes da FM Capital, cumprimentar a população de Campo Grande, nossa querida capital do estado de Mato Grosso do Sul, as cidades vizinhas que normalmente estão ligadas nessa emissora e aquelas que, mesmo estando aqui distantes, acabam pegando o sinal da FM Capital. A questão da saúde é um tema que com certeza será abordada por todos os candidatos que estão pelo Brasil afora. Por quê? Porque é um problema nacional também. Essencialmente, a deficiência nessa questão, na nossa avaliação, passa principalmente pela falta de responsabilidade, de prioridade do governo federal em não garantir uma verba carimbada para a saúde. Se tentou fazer isso no governo do PSDB, não conseguiram. Se tentou fazer isso no governo do PT e não conseguiram. Existe um projeto tramitando em Brasília que obriga o governo federal a investir 10% da sua receita corrente bruta para ser partilhada com os estados e com os municípios. Além dessa questão, trazendo aqui para o nosso estado, evidenciando essa situação que deve ser consertada, nós temos que organizar os polos regionais para que eles, através da resolutividade, possam, no entorno daqueles polos definidos, resolverem os problemas da saúde. Dessa forma, nós pretendemos construir e equipar hospitais em polos regionais do nosso estado. O governador Putinelli vai iniciar em Três Lagoas e em Dourados. E nós pretendemos estender também até Corumbá, para que com esses 3 polos nós possamos atender as questões regionalizadas, a fim de que Campo Grande não fique sobrecarregada com a vinda de pacientes do interior para a nossa capital. Além dessa questão, nós, assim como a gente prega que o governo federal tem que carimbar uma verba para poder ser investida na saúde, o nosso governo vai proceder dessa maneira. Nós vamos criar um mecanismo de fazer convênios com as prefeituras para que eles possam contratar médicos e investir recursos desses convênios de forma carimbada essencialmente na saúde. Nelsinho, que peso você atribui, por exemplo, à participação das organizações não governamentais, Santa Casa, outras organizações, na saúde? Né? Que peso você atribui? Em relação a Campo Grande e a Mato Grosso do Sul, eu digo a você que esse peso ele tem um papel importante, porque a Santa Casa que nós temos no nosso estado é a 4ª maior Santa Casa do Brasil. E ela é o único hospital que atende à alta complexidade do sistema de saúde hoje montado para poder dar a resolutividade dos problemas. Então eu entendo que essa é uma questão que precisa ter um olhar atento por parte do gestor público para que ela possa funcionar adequadamente e não viver tempos como vivia outrora, de a cada 3 meses fechar para não fazer o atendimento à população. São 7h37, nós estamos conversando com o candidato do PMDB ao governo do estado, Nelson Trade Filho, Nelsinho Trade. Com relação à educação no nosso estado, candidato, o que é que o senhor pensa? Existem algumas coisas a melhorar? Qual é a situação e o que é que você pensa com relação a esse tema? Bom, esse é um tema em que a gente tem a experiência por termos tido o privilégio de ter sido o único gestor que construiu escola por tempo integral. Todo mundo fala, mas quem fez foi a nossa administração. Então eu quero dizer para você o seguinte, esse é um tema que realmente soa muito bem. Vou fazer escola por tempo integral em tudo que é lugar do estado. Só que o único que fez foi Nelsinho Trade.
e nós fomos buscar experiência em Palmas e em Apucarana. São os 2 lugares do Brasil onde funcionava de forma referência a escola por tempo integral. Agora, Campo Grande é a referência. As pessoas vêm visitar aqui a nossa escola por tempo integral. Isso é muito importante, porque ela faz com que o aluno fique o tempo todo na escola e saia com uma formação diferenciada em relação àquele que fica a um período. Mas só isso não basta. Nós vamos fazer escola por tempo integral no estado todo, aproveitando a experiência que nós já tivemos por já ter feito, mas nós precisamos dar também uma formação continuada ao magistério, como eu fiz na Prefeitura de Campo Grande. Nós fizemos 1.900 cursos de pós-graduação para professores. São 1.900 professores que fizeram cursos de pós-graduação na rede municipal de ensino, dando para eles condições para que eles possam ter um upgrade no seu salário, porque a partir do momento que você tem isso, você acaba fazendo com que eles se habilitem dentro do plano de carreira a ganhar mais e com esse conhecimento prestar um serviço de qualidade para os alunos. Além dessa situação toda, a gente viu como que é importante, porque no nosso governo, quando a gente foi prefeito, nunca faltou uniforme, nunca faltou merenda, nunca faltou transporte, nunca faltou material escolar. Então, a gente vai manter o que o atual governo tem feito. Entrou na sala de aula no primeiro dia, já vai ter lá o uniforme, já vai ter o material escolar, já vai ter também as condições para que o aluno não tenha a tal da evasão escolar, que na nossa época, quando prefeito, foi a menor taxa do Brasil. Ou seja, nós vamos dar condições para que os alunos da rede estadual tenham orgulho de pertencer à rede estadual, como era na rede municipal quando o prefeito foi de Campo Grande. Só citou como avanço na sua administração e como proposta de governo a escola em tempo integral. 2 pontos, né, que eu gostaria que fosse enfocado é a questão do ensino profissionalizante, né, o seu pensamento sobre ensino profissionalizante e sobre digitalização do ensino. Bom, quando o prefeito foi de Campo Grande, nenhuma escola do município deixou de ter, melhor dizendo, o laboratório de informática. Ou seja, isso é algo que no tempo de hoje passa a ser uma obrigação do gestor. Então isso nós vamos também difundir dentro da rede estadual. Ou seja, o laboratório de informática, essa forma de logística que hoje nós temos de fazer com que o aluno aprenda, de fazer com que o aluno tenha particularidades com essa questão, nós vamos incrementar cada vez mais. Em relação à qualificação profissional, é um tema muito importante. Nós, quando prefeito de Campo Grande fomos, e isso dá uma experiência muito grande para quem está se habilitando a querer ser governador. A gente percebeu o seguinte: a vinda de empresas, quando queria se instalar no nosso município, antes eles pediam incentivos tributários, incentivos fiscais, questão da infraestrutura. De repente começaram a falar: não, eu preciso de mão de obra qualificada. De pronto, nós criamos um departamento na Fundação Social de Assistência ao Trabalho, onde fazia um link com a vinda dessas empresas. A empresa já vinha, entrava com a sua carta consulta, por exemplo, de confecção. Certo. De pronto, quantos funcionários vocês vão precisar? 100, 200. A gente já começava a fazer curso profissionalizante para atender essa mão de obra. Então, esse trabalho linkado era muito importante. A gente viu o quanto que isso é importante. Além disso, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem condição de seguir para uma universidade. E você tem que dar condições para ela, para que ela possa, numa situação mais rápida e mais prática, fazer cursos profissionalizantes, se capacitar para buscar um bom emprego. Todo mundo quer ter um bom emprego, mas para ele poder ter um bom emprego, ele tem que ter uma boa qualificação. E quem tem que oferecer essa boa qualificação é o poder público. Nós fizemos isso na Prefeitura de Campo Grande e vamos fazer no governo do Estado. Retornando aqui com o candidato ao governo do Estado, Nelson Trade Filho. Nelson, a questão segurança pública, se eleito governador do Estado, qual o trabalho que você vai realizar nesta área? Olha, eu disse aqui nas outras respostas que
A experiência que a gente adquiriu sendo prefeito de Campo Grande é muito importante, porque lá a gente fez muita coisa. E nós implantamos a Guarda Municipal. Foram 1.300 policiais efetivados no município de Campo Grande. Fomos nós que implantamos isso. Todos uniformizados, com aparato, e isso nos deu uma condição de poder afirmar o seguinte: nós vamos aumentar o número de policiais e fazer com que os policiais possam ir para as ruas, para poder dar a segurança à família campograndense. Aumentar o número de viaturas, fazer com que a gente possa ter uma pactuação com o sindicato no sentido de organizar melhor a forma de trabalho, para que eles possam ter condições de trabalho, além de condições de trabalho, fazer uma pactuação de repor anualmente aqueles que normalmente se aposentam, que por uma questão de saúde tem algum problema, não pode atuar. O aparato tecnológico hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, é muito importante para somatizar, para poder fomentar a ação da segurança pública. Essa questão de câmara de segurança que nós deixamos pronto, infelizmente até hoje não foi implantado, nós vamos incrementar isso pelo estado afora. Além dessa questão, nós pretendemos fazer um trabalho em conjunto com o sindicato no sentido de aproveitar aqueles que normalmente entram na aposentadoria, mas que podem ainda contribuir, fazendo um convênio como a gente tinha na Prefeitura de Campo Grande. Isso eles pedem muito e é uma questão de fazer com que esse número de policiais possa ser aumentado. Dois pontos, né, nessa questão da segurança. E que eu considero emergência, e aliás eu tenho feito essa pergunta para todos os candidatos que vêm aqui. O problema da violência contra a mulher tem aumentado de uma maneira assustadora e quase que perdendo o controle. E o sistema carcerário, o Nelson, como é que vai ser? O sistema carcerário em Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, é uma lástima, né? O que pode ser feito para se amenizar essas situações de crítica nesses dois setores? Bom, primeiro, essa questão da delegacia da mulher, nós, em função dessa realidade, nós temos que focar nessa situação. E nós não temos medo de desafio. A gente sempre que teve um desafio pela frente, a gente sempre buscou a solução. Foi assim quando prefeito de Campo Grande, todo mundo falava que nós não íamos dar conta de fazer uma rodoviária nova e nós fizemos. Foi assim quando o prefeito de Campo Grande, que o pessoal falava, é impossível conseguir esse recurso do BID para fazer a Orla Morena, e nós conseguimos fazer a Orla Morena. Quer dizer, o impossível para nós não é algo que está no nosso dicionário e que está na nossa ação. Nessa questão, nós vamos aumentar o número das delegacias da mulher, com pessoal especializado, e implantar sim o atendimento 24 horas. Em relação a outra pergunta, sistema carcerário, vamos buscar, junto ao governo federal, parcerias para que a gente possa construir novos presídios e fazer com que ali possa realmente ter uma recuperação social, a fim de que essa situação possa ser resolvida. São 7h mais 48. Candidato Nelsinho Trade, e a economia do estado de Mato Grosso? Porque nós precisamos de recursos para isso. Como é que será feito? O que é que você pensa com relação à economia do nosso estado? Bom, a primeira questão nós vamos criar um comitê para poder rediscutir a questão dos impostos. Isso é uma reclamação que a gente vê em tudo que é lugar, mas eu não vou vir aqui, como outros já fizeram, prometer que vai abaixar isso, que vai reduzir aquilo, que vai zerar essa situação. Não é por aí. Nós temos que ter responsabilidade e ser justo. Fazer com que as adequações possam ser feitas, muitas vezes no sentido sempre da gente poder evoluir, mesmo dando passo para trás. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, nessa questão nós vamos incrementar cada vez mais a vinda de desenvolvimento econômico através dos incentivos que normalmente a gente observa que o governo tem feito para atrair novas indústrias e trazer com isso o desenvolvimento e o progresso. Implantar as zonas de processamento de exportações, essas que já estão encaminhadas em Bataguaçu, Corumbá e Ponta Porã, e tem mais. Eu vou procurar estender isso aos municípios de faixa de fronteira, fazer um trabalho junto ao governo federal
para poder organizar essa situação. Otimizar a atuação da Seprotur e implantar os programas de desenvolvimento de agricultura irrigada, correção de solos, aquisição de alimentos, enfim, fazer com que essa questão da classe produtiva possa cada vez mais incrementar a economia do nosso estado, vez que essa é uma vocação que o Mato Grosso do Sul apresenta. O governador André Putinelli, durante os seus 8 anos de governo, seus 7 anos e meio de governo, teve, tanto ele como os outros governadores, uma grande preocupação com a questão da dívida externa, né? E terminou, né, de certa forma, reduzindo um pouco o impacto da dívida com a mudança dos índices, etc. Tal. Como pretende o governo do Nelsinho Trade, né, se comportar diante da dívida externa? Bom, primeiro, você, para poder resolver essa questão, você tem que ver para quem que você deve. A gente deve para o governo federal. E você tem que ter trânsito, você tem que ter uma condição de poder dialogar, de poder construir uma saída no sentido de fazer com que esse juro possa ser reduzido e, em cima disso, você ter condições maiores de investimento. Todos viram como que nós procedemos quando prefeito de Campo Grande, sempre respeitando os poderes constituídos, sempre tendo um bom trânsito, um bom diálogo com os governos que estavam constituídos dentro da nossa gestão, tanto com o governo estadual na gestão do PT, quanto com o governo federal na gestão Lula e na gestão Dilma. Então nós vamos proceder dessa maneira, fazendo gestões junto com o governo federal, no sentido de organizar melhor a questão do pagamento dessa dívida. Com relação, uma herança, né, que o seu governo vai ter, caso seja eleito, é a questão indígena, o Nelson. Como é que sair dessa, hein, desse impasse? Infelizmente a gente observa que falta pulso do governo federal para poder resolver. Não digo que essa é uma questão que está evidente, como nós todos estamos vendo. Fica empurrando com a barriga não só a questão indígena, como também a classe produtiva. Há que se ter também uma ação mais efetiva por parte do governo federal para que essa situação possa ser resolvida. Parece que o governo federal não quer resolver essa situação. Nós entendemos a importância que tem a questão indígena, temos que fazer com que eles possam ser respeitados, mas nós não podemos esquecer do direito da propriedade, da classe produtora, daquele que move a economia, não só do Mato Grosso do Sul, quanto do Brasil. Então, há que se ter uma forma mais racional para se resolver essa questão, evitando esse conflito, fazendo com que vidas possam ser preservadas, como a gente observou que infelizmente teve índio que morreu, teve fazendeiro que ficou ferido, ou seja, um descaso total do governo do PT nessa questão. Isso nós infelizmente temos muito a lamentar e vamos atuar de forma decisiva para que situações como essa não possam mais acontecer. Tribuna Livre. Tribuna Livre. A Capital 95 está apresentando entrevista exclusiva com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, PMDB. Candidato Nelsinho Trade, infraestrutura e ação social. Ação social. Nós vamos fazer uma proposta inovadora aqui. Além de incrementar a questão da qualificação profissional, porque isso acaba fazendo com que você leve a pessoa a sair do assistencialismo e que ela possa ter condições para poder subsistir, e nós vamos implantar centros multidisciplinares de recuperação de dependentes químicos em parcerias com igrejas e instituições que atuam na área. Nos mesmos polos regionais que nós vamos construir os hospitais, nós vamos também colocar esse centro de recuperação da vida, porque essa é uma questão que não se pode fechar os olhos. A questão das drogas, como que isso está entrando na família do Brasil, na família do Sul Mato Grossense. Nas visitas que eu fiz pelo interior do estado, eu vi agricultores trabalhando nas lavouras com gente caída no chão por estar consumindo crack.
Eu vi também a comunidade indígena numa que eu fui visitar, de ver pessoas dessa comunidade também sendo assediadas por traficantes e por marginais. Isso não pode acontecer. Temos que ter uma ação forte da segurança pública, mas recuperar essa pessoa que já está sendo desvirtuado o seu caminho. Além disso, nós vamos aumentar em 50% o número de famílias atendidas e beneficiadas pelos programas sociais, passando de 100 para 150 mil famílias, elevar o quantitativo e aumentar o valor do Vale Universidade e garantir o direito, estabelecendo políticas claras de apoiamento da valorização e proteção das mulheres, dos índios, dos jovens, dos idosos e dos outros segmentos que compõem a questão social. Na relação da infraestrutura, esse é um ponto muito forte do atual governo, onde rasgou estradas, fez com que elas pudessem interligar municípios isolados com os municípios mais fortes das regiões e com isso com Campo Grande, e fazer gestão junto ao governo federal, seja lá quem for que ganhar, para tirar do papel a questão das ferrovias. Há 6 anos, 7 anos, o governo do PT nos empurra com a barriga nessa questão, prometeram para o Putinelli as 2 ferrovias que iam cortar o estado e até agora só ficou na promessa. 7h56, nós estamos conversando com o Nelsinho Trade, ele que é o candidato ao governo do estado pelo PMDB. Claro que todos, principalmente esses 5 temas que nós abordamos aqui, a gente percebe que precisa existir uma parceria, e uma parceria importante com o governo federal, onde o governo do estado vai buscar recursos, independente de quem ganhar as eleições. De que maneira o PMDB, aqui no Mato Grosso do Sul, ganhando as eleições, o senhor como governador vai tentar trabalhar em Brasília? Essa história de ter sido prefeito de Campo Grande dá uma experiência para a gente fora do comum. Eu quero dizer para você o seguinte: nós montamos um grupo onde eles tinham a obrigação de ver as linhas de créditos que existiam no governo federal e montar projetos para buscar esses recursos. Eu fui o prefeito que mais recurso trouxe para Campo Grande. Nenhum prefeito trouxe tanto recurso como a nossa administração. Então nós vamos aproveitar essa experiência que já fizemos, enquanto os outros falam, nós já fizemos. E vamos montar novamente um grupo para buscar projetos, para pegar linhas de crédito e fazer atuações junto ao governo federal. Agora, precisa também ter bom relacionamento, precisa ter credibilidade, precisa ter bancada federal unida em torno dessas ações, precisa ter bons projetos, e com isso você consegue trazer e fazer com que isso possa ser aplicado no seu estado. Nós vamos fazer isso na certeza de que também iremos ser o governador que mais recursos trouxe para Mato Grosso do Sul. Bem, candidato Nelsinho Trade, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, nessa primeira rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós teremos ainda mais 2 rodadas. Muito obrigado pela sua participação e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus colaboradores, as pessoas que estão ao nosso lado para poder nos dar condições de cada vez mais percorrer e suprir essas dificuldades. Agradecer a todos os partidos aliados que formaram essa corrente junto com a nossa coligação. Dizer que eu respeito muito a todos eles. Vamos fazer de tudo para que a gente possa levar a nossa campanha no mais alto nível, sem crítica, sem baixaria, apenas mostrando a realidade daquilo que existe e propondo situações, principalmente dizendo o que a gente vai fazer, mas mais do que isso, como nós vamos fazer. Não vamos mentir nada, não vamos iludir ninguém, não vamos criar nenhuma situação fantasiosa, como a gente viu que foi criado para se ganhar a eleição em Campo Grande. Então eu fico muito satisfeito de ter esse canal e estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida quando se fizer necessário.